muito obrigada por estarem aqui. A conversa é vossa. Obrigada. Eu esqueci de dizer, mas claro que já sabem, estão todos livres de participar. Sim. Boa tarde. Consegue ouvir agora? Conseguem ouvir bem? Médio. Eu posso gritar mais um bocadinho. Vamos tentar o outro. Vamos. Melhorou? Melhorou. Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos receberem aqui em Leiria. Acho que posso agradecer a um das três. E por chegarmos aqui e vermos tanta gente para nos ouvir um bocadinho e para participar também, para conversarmos todos um bocadinho sobre saúde mental. Eu disse isto há uma semana. Eu fico sempre feliz da vida quando vejo mais de 3 pessoas juntas para falar sobre saúde mental. E, portanto, é a segunda leva, mais feliz fico. Eu acho que, mais do que falar muito hoje, falar agora, gostava de responder a perguntas e dúvidas que tenham e dizer só meia dúzia de coisas, ou se calhar menos que meia dúzia agora. Este labirinto da Sara e da Carla tem acho que um impacto social e público muito grande, até para mim que participei tem esse impacto, e eu acho que elas desenvolveram com a sua equipa um projeto que faz serviço público numa área muito importante e em que ninguém o fazia, e a verdade é que como elas e a sua equipa fazem, continua a não existir. Acho que é muito importante que se fale na primeira pessoa sobre saúde mental. Acho que quando falamos das nossas experiências com doenças mentais, porque o problema aqui é mesmo de doença, não é de saúde. Se tivéssemos imensa saúde mental todos, não estávamos aqui provavelmente a apresentar este livro. Mas quando falamos sobre as nossas doenças mentais, na primeira pessoa, quando as pessoas que estão a falar são de alguma forma figuras públicas, que é uma expressão na qual não me revejo e que não gosto muito, mas pronto, pessoas que nós reconhecemos e que provavelmente imaginamos como pessoas que têm uma vida absolutamente estruturada, de sucesso, organizada, e percebemos que estas pessoas estão ou estiveram a lidar com problemas deste género, permite-nos identificar-nos com elas e, se calhar, por exemplo, também falarmos no nosso núcleo sobre os nossos problemas, ou termos maior disponibilidade para perguntar às pessoas em nosso redor se estão bem, se está tudo bem, se aquela aquela nuvem que nós vemos às vezes em cima das pessoas é só uma nuvem ou é uma verdadeira tempestade. Por isso, eu não me canso de agradecer à Sara e à Carla, e mais uma vez a toda a equipa, porque eu não consigo nomear, mas é uma equipa, e portanto eu não gosto de me esquecer de ninguém que participa neste projeto. Não me canso de lhes agradecer por terem criado o labirinto, por me terem acolhido no seu labirinto, por me trazerem para falarmos mais um bocadinho, para conversarmos mais um bocadinho sobre saúde mental, e dizer-vos que, se não leram, leiam, mesmo que já tenham ouvido as entrevistas, que tenham lido na altura, eu reli, e acho que mesmo a pessoa mais saudável deste planeta, mentalmente falando, encontra seguramente pontos de identificação e revisão com os sentimentos, as sensações e as emoções que estas 15 pessoas, mais eu, aqui descrevemos. Portanto, estou completamente à vossa disposição para falarmos sobre saúde mental, mas antes disso, a Sara e a Carla vão falar também um bocadinho convosco. A Sara primeiro explica o projeto. Depois diz as coisas melhores. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada por nos receberem aqui, por terem vindo. É um prazer estar aqui na Arquivo e é uma alegria ver tanta gente aqui para nos ouvir falar sobre o labirinto. Eu costumo dizer, mas não é porque já me habituei a dizer e portanto continuo, que o labirinto é o trabalho mais importante que eu já fiz. Eu acho mesmo que é o trabalho mais importante que eu já fiz e eu já tenho alguma idade. Portanto, ter a oportunidade de o ver passar para livre e ver tanta gente com estes livros na mão tem-me deixado assim com o coração muito quentinho, porque eu sinto que a partir do momento em que nós começamos a fazer este trabalho também ganhamos a responsabilidade de garantir que todas as pessoas a que pudéssemos chegar, que elas tinham contacto com alguma destas entrevistas. Nós começámos a fazer o labirinto no Observador e na Rádio Observador porque queríamos ter um bom trabalho na área da saúde mental, que
fosse sereno, equilibrado, rigoroso, mas que tivesse o condão de chegar muito perto das pessoas. Achámos que a melhor maneira de fazer isso era ter alguém a dizer como é que é, tendo passado por isso, em vez de ter alguém a dizer como é que é porque leu nos livros, e por isso pensámos no doente, e também porque queríamos que o labirinto fosse centrado no doente e não na doença. E eu tenho a esperança de que seja sempre isso que passa, que aquilo que se vê ali não é a depressão, o burnout, o transtorno bipolar, ou o transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, é a Marta e a Maria e o João e o Hugo, que são pessoas como todas as outras pessoas que em algum momento perceberam que precisavam de ajuda porque tinham um problema de saúde para resolver. Nós estamos todos muito habituados a, quando temos um problema de saúde física, procurarmos um médico, um especialista. Temos muita resistência em assumir que ou aceitar que os nossos problemas de saúde mental são doenças como qualquer outra e que por isso precisam de ser cuidados e precisamos de pedir ajuda para eles. E ver todas estas 16 pessoas e as que se seguiram, que nós continuamos a entrevistar, e o Labirinto continua a ser publicado no Observador, ver que todas elas passaram por um processo muito semelhante e ao mesmo tempo totalmente diferente uns dos outros, a mim ensinou-me que nós de facto não somos assim tão diferentes uns dos outros, e ensinou-me também que em muitos momentos da vida daquelas pessoas podia ser eu, podia ser alguém que eu conheço, ou já fui eu, ou já foi alguém que eu conheço. Eu acho que o Labirinto consegue fazer duas coisas. Ao mostrar-nos o doente e não a doença, ajuda a, eu acho que não é mitigar, mas atenua o estigma associado a isso, porque nós vemos a pessoa, é mais fácil nós sentirmos empatia pelas pessoas do que por doenças, não é? E quando nós vemos aquela pessoa, às vezes até pessoas de quem nós estamos distantes por alguma razão. Isso aconteceu, eu sei, com pessoas em relação à entrevista da Marisa Matias, eurodeputada, provavelmente também aconteceu em relação à Marta, que foi deputada na Assembleia da República, na bancada do PS, e portanto pessoas que politicamente ou ideologicamente não se identifiquem, mas que ali também não viram a eurodeputada ou não viram a deputada, não viram uma pessoa com quem não concordam na maior parte dos dias, viram uma pessoa que passou por um burnout, viram uma pessoa que passou por uma depressão e identificaram-se com ela. E portanto acho que tem essa vantagem. E a segunda vantagem, o segundo objetivo que eu acho que nós não procuramos, mas que ele aconteceu assim, foi que as entrevistas fazem sempre o mesmo percurso, como eu disse. Nós partimos, às vezes temos a sensação que elas são todas iguais, não é? E temos medo que as pessoas... Mas depois, como as histórias das pessoas são de facto todas muito diferentes nos detalhes, que é aquilo que conta nas histórias do Labirinto, mas nós começamos sempre nos primeiros sinais e terminamos na recuperação ou no caminho para a recuperação. E a grande esperança que eu acho que o Labirinto me dá é que nós ainda não entrevistámos ninguém que não tenha feito toda esta curva, que não tenha chegado ao momento da recuperação, ou de começar pelo menos a recuperação. E depois depende, não é? Há pessoas que vão lidar com a doença a vida toda, há pessoas que fecharam ali um capítulo, mas sabem que têm de olhar assim por cima do ombro sempre, porque ela pode voltar, mas fizeram esta curva. Portugal tem um problema gigante de doença mental. Eu acho que as pessoas não têm consciência da gravidade do problema em Portugal. É por isso que me dá a esperança de que, nessa dimensão toda a gente consiga fazer esta curva dos sinais à recuperação. Mas para isso é preciso dar passos. Eu espero que o Labirinto ajude algumas dessas pessoas a dar esses passos. Eu gosto sempre que... boa tarde. Em primeiro lugar, eu peço desculpa, isto está a começar mais tarde por minha causa, porque me perdi aqui e apanhámos uma festa de doçaria pelo meio e foi muito difícil estacionar. Obrigada por terem esperado. Estou muito impressionada e emocionada por ter tanta gente aqui a querer falar sobre o Labirinto, ou a partir do Labirinto para falar sobre saúde mental. Eu gosto que seja a Sara primeiro a falar, primeiro porque a Sara que começou,
o Labirinto. Eu apanho este projeto porque a Sara teve uma coisa mais importante para fazer, que foi uma bebê, foi ter uma bebê, e quando eu pego no Labirinto, Sara, tinham sido publicadas 2 entrevistas, creio eu, talvez? Quando 4, ou melhor, Não. tu publicaste a 5ª, mas quando pegas, nós tínhamos publicado talvez as primeiras 2. Sim. Eu creio que eram primeiras 2. E isto é importante explicar-vos porque creio que nunca se tinha feito entrevistas com este objetivo e com esta dimensão, que é o sonho do jornalista, não há tempo, é o tempo que for preciso. A entrevista vai demorar o tempo que for preciso e vai ser publicada com o espaço e o tempo que for preciso. Isto nunca acontece na vida de um jornalista e aconteceu. Mas havia este conceito que a Sara teve que explicar às primeiras pessoas, que é, queremos ter uma conversa sobre saúde mental, queremos saber tudo sobre a sua doença, o seu percurso, com a maior sobriedade possível. Não queremos que ninguém chore, não é preciso, não queremos detalhes mais ou menos íntimos, queremos contar o que é a doença na primeira pessoa. E quando eu pego no projeto, eu ainda comecei assim, todas as pessoas que eu tentei contactar, a convidar para serem entrevistadas, eu tive que explicar o que era o Labirinto e qual era o objetivo. E o objetivo é detalhe, mas muita sobriedade. Não queríamos invadir o espaço privado de ninguém. E tive que explicar isto algumas vezes. O meu orgulho profissional é que, passado algum tempo, o Labirinto era uma marca e eu não precisava de apresentar esta minha garantia profissional, porque as pessoas já sabiam o que eram. O que não quer dizer que todas quisessem dar entrevista à mesma, porque é difícil, estamos aqui a falar de um problema que é um estigma ou é um autoestigma, mas criámos uma marca e isto é uma satisfação pessoal e profissional muito grande. A garantia de que não íamos explorar a vida de ninguém. O Labirinto começa também numa altura que já nos parece muito longínqua, em que estávamos em pandemia e estávamos a desconfinar. E era até quase fácil arranjar. Nós gravámos as entrevistas no hotel, no Pesteira Palace, que nos ajudou e que foi nosso parceiro. E era até nessas circunstâncias foi fácil. Era um ótimo pretexto. A pandemia foi um ótimo pretexto para falarmos de saúde mental. Provavelmente a sociedade começou um pouco a acordar para o assunto. E eu penso no que foi o processo que a nossa sociedade teve em relação à pandemia, à Covid-19, àquilo que está a ser e quão mais lento é o processo de encarar o problema da saúde mental. Se nos recordarmos todos, em 2020, a Covid-19 correu o risco de ser também estigmatizante. Aquele está infectado, não me vou aproximar, não vamos falar sobre isto. Mas a sociedade mobilizou-se, percebemos que era um problema e que nos tínhamos que organizar e a ciência ajudou imenso, é verdade. Mas nós começámos todos juntos a falar sobre isto. E todos nós, provavelmente, entre amigos, conversámos de como é que foi a nossa... Todos nós, ou quase todos, se calhar, estivemos doentes. E falámos sobre isto. E partilhámos a nossa experiência. E essa experiência, na primeira pessoa, ajudou-nos a encarar a doença, a nossa e a dos outros. Nós, na saúde mental, ainda não conseguimos fazer este processo. Em 2 anos, talvez no espaço de 2 anos, normalizámos a Covid-19. Ainda não conseguimos normalizar a saúde mental. E isto faz com que este projeto faça sentido e ainda continua a fazer sentido. Há um caminho longo para fazer, mas o facto de nós estarmos aqui num sábado à tarde, todos juntos, a falar sobre isto, acho que nos dá alguma esperança. A Marta, quando viu o livro na primeira vez, numa livraria, telefonou a dizer que sentia um orgulho coletivo. Eu adorei a expressão. Sinto um orgulho coletivo de fazer parte deste projeto. Eu sinto um humilde orgulho de ter o meu nome associado a um projeto que se deve a estas 16 pessoas. Temos aqui a Marta. Fico sempre muito sem jeito por ver o meu nome aqui, porque eu acho que isto é o trabalho destas pessoas. Dizem-me que era preciso fazer perguntas, e por isso é que eu e a Sara estamos aqui, porque tivemos que fazer perguntas. Há uma regra mais ou menos no jornalismo que diz não há más respostas, há mais perguntas. Se calhar nós podíamos ter feito as perguntas chatas que permitiu que estas pessoas... Fizemos, não foi? Fizemos perguntas muito chatas, mas eu acho que é por isso que estamos aqui a falar sobre isto agora. E é por isso que agora quero que façam as vossas perguntas chatas, tenho mesmo pouco a dizer. Acho que é importante agora começarmos
a falar todos disto, como se fala, ou como conseguimos falar da nossa experiência quando estivemos infectados com Covid-19 e conseguimos dar a volta e nos aconselhamos uns aos outros. Sim, os 2 primeiros dias são chatos e o Brufen não ajuda, mas depois isto passa, mas é preciso ter calma. Enfim, vamos falar de saúde mental assim também. A Marta ajuda-nos, nós talvez consigamos apanhar algumas boas perguntas para fazer aos nossos próximos entrevistados. Está bem? Muito obrigada por estarem aqui. Não sei o que segue, alguém quer fazer perguntas? Vamos ali. Vamos, usamos o microfone. Depois este não funciona. Olá, muitos parabéns pelo livro. Ainda não tive a oportunidade de ler, mas tenho uma curiosidade. Como é que selecionaram as pessoas, as 16, a Marta já percebi. Também já tive o prazer de ouvir falar, não conhecia a Marta, conhecia há 15 dias no Web Summit da Wellbeing. Sim. Pronto. E então, eu gostaria de saber como é que selecionaram, qual é que foi o critério para escolherem estas 16 pessoas. Obrigada. Vamos. Será que este está? Será que é melhor fazer? Não, já está melhor este. Já. Nós no início fizemos enfim, o labirinto nós achámos que deviam ser pessoas conhecidas do grande público, porque achámos que provocava maior identificação e que o impacto de ver alguém que estamos habituados, aquilo que a Marta dizia de alguém com uma imagem de sucesso, que nós antecipamos que se está ali na Assembleia da República, se está na televisão, em cima de um palco, está tudo bem seguramente, porque está ali, está a fazer rir, está tudo ótimo, para mostrar às pessoas que aquelas pessoas que nos transmitem uma imagem de vida estável, ótima, tudo impecável, também passaram pelo mesmo. E se isso provocasse uma sensação de, espera, se calhar então não tenho de ter vergonha de estar deprimida ou de ter este problema e se calhar posso fazer o mesmo. E, portanto, pensámos que poderia ser bom se fossem pessoas que toda a gente conhecesse. E depois fizemos uma lista, começámos a fazer pesquisas, porque algumas destas pessoas já tinham falado sobre o assunto em algum momento das suas vidas, portanto, já não era segredo para ninguém que tinham passado por um problema de saúde mental. E começámos a fazer pesquisas na internet, nas redes sociais e a juntar nomes de pessoas que encaixassem neste perfil. E depois, a partir daí, foi quem aceitou. Porque, como imagina, no início, as primeiras 4 pessoas gravaram a entrevista sem ter visto nunca um labirinto. E tinham uma louca, eu, a ligar-lhes a dizer, olha, queria muito que contasse com todo o detalhe como é que isto foi. Pode ser os maus, os bons. E a pessoa, imagino eu, eu acho que foi um salto de fé, na verdade, porque a única coisa que podia dizer às pessoas era, eu dou-lhe a minha palavra de honra, nós nós vamos falar da sua intimidade, claro que vamos falar da sua intimidade, mas nada aqui é gratuito, não é? Nós não vamos querer escarafunchar da sua intimidade ou eu dou sempre um exemplo que impactou a nossa equipa multimédia. Que a primeira entrevista que nós gravámos, não foi a primeira que foi publicada, mas a primeira que gravámos foi a Maria Botelho Muniz, que falou sobre o luto. A Maria perdeu o noivo aos 29 anos, de uma forma bastante trágica. E, portanto, ela fala sobre o luto. E em nenhum momento nós falamos sobre o que é que aconteceu ao namorado, porque é que o namorado morreu, nada disso, não é? E quando aquilo acaba, e a Maria vai fazer fotografias, alguns dos meus colegas vieram dizer, mas o que é que aconteceu? Tu não perguntaste, não é? E eu disse, não é importante, porque isto é sobre a doença da Maria. E um momento em que o luto, que é uma coisa pela qual todos nós, infelizmente, já passamos ou vamos passar, se tornou patológico e se tornou um problema que precisou de apoio médico para ser resolvido. E, portanto, a única coisa que eu podia dar às pessoas era a minha palavra de que nós não íamos procurar caminhos para fazer títulos ótimos. Nós, aliás, tínhamos um enorme problema a escolher títulos, porque às vezes havia frases que eram ótimas, que nós sabíamos que iam chamar imensa atenção das pessoas, mas não iam ser justas com a entrevista. As pessoas podiam ficar com uma ideia não totalmente acertada. Atenção, as frases não eram truncadas, nós não estávamos a truncá-las, mas nós tínhamos o cuidado de assegurar
repara uma coisa, grande parte das pessoas que recusaram, algumas das pessoas que recusaram porque já viram as suas doenças retratadas em algumas revistas, nomeadamente na imprensa cor-de-rosa, de uma forma menos digna. E, portanto, recusaram dizendo que, nas pouquíssimas vezes que falaram sobre o assunto, sentem que a recuperação delas deu passos atrás por causa das manchetes que viram e das frases que viram escritas a respeito das suas doenças. Portanto, eu também sentia muito o peso de garantir que nós fazíamos a entrevista sem pisar essa linha vermelha. E toda a gente tem linhas vermelhas diferentes. Houve entrevistas em que eu achei que podia ir um bocadinho mais... Nós vamos percebendo na conversa, não é? Na entrevista do José Carlos Pereira sobre a adição, eu percebi que ele não quis detalhar como é que foi a recuperação quando esteve internado numa clínica de reabilitação. E percebi porque na conversa eu ia-me aproximando do tema e ele, nesse bailado que é uma entrevista, virava para o outro lado. E está tudo bem. O Pedro Barroso, que também falou da edição, detalhou muito grande parte do processo de recuperação. Portanto, nós fomos fazendo essa dança. Naquele início, ninguém sabia o que é que ia ser. Portanto, nós fomos com as pessoas daquela nossa lista inicial, quem fosse aceitando, nós aproveitávamos, claro. Acho que a única grande exceção nisto, daquela primeira leva, é a Marisa Matias, que nunca tinha falado sobre a depressão. Aliás, nós tivemos assim, alguém que nos contou que ela tinha passado por uma depressão, aliás, isso que nos disseram foi que ela tinha passado por uma depressão, e eu não sabia muito bem como é que ia colocar a pergunta, porque ela nunca tinha falado sobre isso, não é? Portanto, sentia-me um bocadinho estranha de pegar no telefone e dizer: olá, tudo bem? Olha, tive uma depressão. Porque também sinto que se a pessoa nunca falou sobre o assunto, tem o direito de continuar a não falar sobre o assunto, e pode ser muito constrangedor ter um jornalista do outro lado a perguntar: desculpe lá. E, portanto, encontramos ali uma maneira, falamos com alguém que eu conhecia, que falou com alguém que trabalhava com ela, que disse: não tem problema nenhum, podem perguntar. E então perguntei. E ela diz: não foi uma depressão, foi um burnout. Mas assim, o zoom que havia é que era uma depressão. Não foi uma depressão. E foi assim. Isso vão em 2 ou 3 traços. E ela demorou muito a responder, 1 mês e meio, porque, pelas razões certas. Marisa Matias sentia que havia o risco de a história dela se tornar uma arma de arremesso político. E ela, com a intenção de ajudar pessoas que estivessem a passar por um burnout, se ela fosse destratada politicamente por causa daquilo, as pessoas também iam sentir que mais vale não falar sobre isto. Ela falou sobre isto e olhem o que é que está a acontecer. Portanto, ela tinha medo que fosse pior a emenda que o segundo. O que é uma ótima frase para dizer numa livraria. E, portanto, disse: eu preciso de pensar. E nós, a da altura, conversávamos e eu dizia: olha, eu acho que vai sempre haver trolls, não é? Vai sempre haver alguém que vai dizer alguma coisa. E sim, houve pessoas a fazer comentários que eu desejava que não tivessem feito, a todas as entrevistas. Mas eu acho que eles vão ser infinitamente mais insignificantes do que o impacto que vai ter. E de facto eu sinto que teve um enorme... Eu não sei se a Marta teve esta... A Marta é um bocadinho diferente, porque a Marta já estava muito engajada com a necessidade e esta ideia de se falar sobre saúde mental. Mas eu imagino que quem se pôs nas nossas mãos, nós dizemos: porque nós claro que violámos a privacidade das pessoas com a autorização delas, não é? Claro que tivemos uma conversa íntima, nós pedimos muitos detalhes, por isso é que nós estamos sempre a agradecer a estas 16 pessoas e às outras que já participaram no labirinto, porque de facto eu acho que é de uma coragem e de uma generosidade enorme, porque nós dizemos: não, porque eu também não é assim tanto, ainda no outro dia contei que tive uma depressão, mas estas pessoas vão levar com coisas no Google e no Facebook que nós não é? Felizmente. E, portanto, ter a generosidade de tomar essa decisão é, para mim, uma coisa incrível. Vou estar sempre muito agradecida, porque eu achei que não ia dar. Está aqui o Pedro Jorge Castro, que é diretor adjunto do Observador e que partilhou muitos destes anseios. Eu às vezes pensava: eu acho que nós perdemos a cabeça, ninguém vai querer fazer isto. E agora vamos começar a fazer, e se depois mais ninguém quiser, vai ser um horror.
Mas depois lá fizemos as primeiras 8 e de repente já estávamos a pensar, se calhar temos que fazer mais, e continuámos a fazer mais, porque eu também acho que depois as pessoas perceberam o que é que nós estávamos a fazer e que é possível fazer isto, ser detalhado, ser íntimo na conversa, sem ser violador da privacidade e daquilo que deve ser resguardado. Se calhar, desculpem, falei demais. Não, eu não tenho uma pergunta, queria só fazer um elogio que eu considero justo e reforçar o que a Sara disse agora, o profissionalismo com que as entrevistas, eu vi a grande maioria, não vi todas, esperava aquilo semanalmente. Mensalmente. Mas houve uma altura que publicavam às quartas-feiras, não era? Nas redes, não houve qualquer coisa assim. Eu acho que sim, acho que havia, eu às vezes perguntava à minha mãe, perguntava a Sara se esta semana vai haver. E achei que vocês conseguiram tocar na intimidade e na sensibilidade das pessoas sem serem invasivas ou desconfortáveis, não é? Achei que as perguntas tinham sido muito bem conseguidas e a forma como as entrevistas foram conduzidas, muito profissional. Muito obrigada. Parabéns. Posso só... sim, Força. Desculpa, vou ser rápida. Sobre isso, a Sara uma vez disse, e é verdade, as entrevistas foram muito fáceis para nós, porque nós não preparávamos as entrevistas. Nós tentávamos conhecer um pouco da história, parece muito mal, fica esquisito, mas a ideia era, nós queríamos entrar na história desta pessoa e, portanto, sim, o arranque da entrevista pode ser, às vezes, um bocadinho desagradável, parece que estamos sempre a utilizar o mesmo recurso, mas depois vamos dançando com a história que nos é levada, criando, e acho que quanto mais puros ou ingênuos formos em relação a essa história, mais fazemos as perguntas que alguém que não conhece a história ou que nunca passou por aquilo faria. São as perguntas que quem não conhece a história faria e o nosso objetivo era mesmo esse, quase a idade dos porquês. Porquê? Como? Vocês muito formais, porque como eram pessoas públicas e pessoas, muitas delas habituadas à cena, não é? Por não lembrar do Hugo, do António Raminhos, eles às vezes conduziam a coisa mais talveza, mais para a informalidade, e vocês sempre muito tesas, a dar uma seriedade muito grande à coisa. Sabes que nós gravámos primeiro o Hugo e depois o Raminhos, talvez. Eu acho que a ordem foi. Eles foram todos gravados, os primeiros 4 num mês, porque depois eu também a licença de maternidade, eu gigante, não é? Gravámos em 16/9 por causa disso, para caber. E acho que foi assim: primeiro foi o Hugo e depois foi o Raminhos. E logo no Hugo, a da altura o Hugo fazia, não sei se já ouviram o Hugo Vanderding, mas ele é ótimo, ele tem muita graça. E ele faz piadas sobre ele próprio, não é? E eu às vezes pensava, eu posso-me rir? Porque ele pode, não é? Ele pode rir do que ele quiser sobre o transtorno bipolar dele. Mas será que eu posso? Para já eu estava habituada a fazer sempre entrevistas de escrutínio e de duras, não é? Nunca tinha estado naquela posição assim, então. E depois... eu vou-me rir do entrevistado, ou com o entrevistado. E a da altura percebi que sim, que a única maneira era fazer aquilo, não é? Era rir-me, porque de facto ele tinha muita graça, com o Raminhos também, não é? Que está sempre a fazer piadas. E com os outros também, porque eu acho que isso é uma coisa gira do labirinto, que é, eu ri-me imenso durante as entrevistas, o que é uma coisa um bocadinho surreal. Também tive momentos em que me debati ali com a emoção, não é? Então aquelas primeiras 4 carregadas de hormonas e tenho pessoas a falar sobre a perda do noivo e a perda do pai, eu só pensava, eu não devia estar aqui, eu não sou a pessoa certa para fazer esta entrevista, porque não vou conseguir lidar com isto. Nós não somos... Os jornalistas têm sempre uma barreira, claro, emocional, que eu acho que é importante, mas eu sempre defendi que os jornalistas não devem ter sangue de barata. Acho que é suposto que nós sentirmos a emoção de uma história e o impacto emocional dessa história, porque é a única forma de a contar bem. Não podemos é deixar que ela contamine, essa emoção contamine a forma como a vamos contar. E eu ali a da altura com a Maria pensei, eu se calhar não vou conseguir fazer isto, porque de repente eu já estava a pensar na perda do meu pai, nas minhas perdas, e estava a pensar, não é sobre ti, é sobre ela, como é que tu garantes? Portanto, aquilo também foi uma experiência muito impactante para nós. Claro, se calhar a melhor maneira de sobreviver a isso era tal,
aguentar ali direito. A Carla dizia que nós não preparávamos as entrevistas no sentido, não havia conversas longas prévias com os entrevistados para saber exatamente o que é que passaram. Líamos algumas coisas para termos mais ou menos noção, com alguns já sabíamos mais, mas de facto havia esta vantagem de não nos esquecermos de fazer alguma pergunta porque já sabíamos, não é? Já tínhamos aquela informação e assim como não tínhamos, fazíamos a pergunta. E depois tinha esta coisa maravilhosa de sermos surpreendidas. E há a do João Vieira de Almeida, por exemplo, que é desta lista, ele é o penúltimo, talvez, o antepenúltimo a ser Não sei porque eu fui a penúltima. Pois é, a Marta gravou no mesmo dia. E nós aí já tínhamos gravado muitas entrevistas e já tínhamos gravado muitas entrevistas sobre depressão. E eu lembro-me de estar a fazer a entrevista e a da altura perguntar, mas não se perguntava porquê assim, porquê que lhe havia de acontecer isto assim. E ele diz, uma das coisas mais impactantes que eu ouvi nestas entrevistas foi, não, eu tinha uma ideia. João Vieira de Almeida é dono do escritório VDA, um escritório de advogados, um dos mais importantes do país, foi considerado o 37º homem mais poderoso do país, teve uma depressão violentíssima, conta-nos que chegava ao escritório, onde era uma figura muito carismática e estava às primeiras 2 horas do dia a chorar. E eu perguntei-lhe se ele não se questionava, mas porquê a mim? Como é que isto me aconteceu? E ele diz, não, eu sei. É que eu percebi que era o espaço entre quem eu sou profundamente e realmente e a pessoa em quem tive de me tornar para chegar onde eu cheguei era demasiado grande. Essa distância era demasiado grande. E é aí que nasce o meu buraco negro. E eu achei aquilo de uma honestidade tão desconcertante que eu acho que arregalei assim um bocadinho os olhos e depois pensei, relaxa, não perturbes, porque de facto acho que alguém que está disponível para, ocupando o lugar que ele ocupa, tendo o papel que ele tem, os clientes que a VDA tem, tudo aquilo que aquilo podia significar para ele, nós tivemos pessoas a dizer, há clientes que vão querer sair da VDA ou se calhar não vão querer ficar nas mãos dele, não sabem nunca se ele não volta a passar pelo mesmo, não é? Pelos vistos não aconteceu o contrário. Dizem que a VDA ficou com muitos clientes de pessoas que ficaram muito emocionadas com aquilo que aconteceu e que se quiseram pôr mais nas mãos de uma pessoa que viram de outra forma do que antes. Mas lá está, eu gostava muito desta coisa de ser surpreendida pelas histórias das pessoas e pelos momentos que elas passaram. Seja nas minhas entrevistas, seja nas da Carla, quando ia ler. Uma das coisas que me marcou muito na entrevista da Marta foi o facto de o estigma ter muitas roupagens diferentes e poder ser nosso, sobre nós próprios e sobre a nossa doença, poder ser nosso em relação aos outros. E marcou muito aquele momento em que a Marta sente que a estão a tentar esconder. E, portanto, não era a Marta que queria esconder a própria doença, eram os outros à volta dela que achavam que a estavam a proteger se não falassem do assunto, se não a deixassem falar sobre o assunto e se escondessem o problema. Para a proteger, atenção. Isso, de facto, para mim foi muito impactante porque às vezes nós também achamos que estamos a fazer uma coisa boa em relação a alguém que tem um problema destes e pode não ser o mais acertado. Bem, eu só posso dar o outro lado, não é? A Sara e a Carla descreveram a sua preparação e o que sentiram. Eu posso dizer-vos que não é uma experiência agradável. Não pelas perguntas que, no caso, a Carla me fez, mas porque, por mais predispostos que estejamos a partilhar a nossa história, e estas 15 pessoas e eu estivemos, e mesmo eu que assumi a questão da saúde mental como uma causa e que tento falar o mais possível, na maior quantidade de fóruns possível sobre o assunto, nós, ao darmos entrevistas, e estas entrevistas em concreto, que por mais que vocês digam que se prepararam um pouco, eu tive perguntas que não achei possível que tu soubesses fazê-las porque eram aspectos tão... Não eram escondidos, não eram coisas secretas da minha vida. Eram só detalhes que se calhar às vezes já nem eu me lembro, quanto mais, não é? Mas cada vez que
nós damos uma entrevista para falar, no meu caso, sobre a minha depressão, eu revivo toda a minha história. Foram 2 décadas, mais de 2 décadas. E mesmo eu que acho que criei uma distância de segurança entre a minha história e o meu eu atual, para poder falar sobre isto e para poder combater o estigma, dou por mim muitas vezes, e na entrevista com a Carla, demasiadas vezes, a lembrar-me de coisas que eu, por instinto de sobrevivência, tinha guardado aqui no meu arquivo e que revisitei ali. Não é ao vivo, mas é live on tape. E, portanto, isto não para vos dizer que acho que nós sejamos corajosos ou sequer generosos, porque para mim falar sobre este tema é um imperativo de necessidade. Nós precisamos mesmo de falar sobre saúde mental e sobre doença mental, no caso. E eu acho que, eu penso sempre, tudo que me motiva, tudo o que eu faço, parte sempre de uma primeira interrogação que é: o que é que te tinha dado jeito lá atrás ouvir? O que é que tinha sido simpático para ti ouvir, que alguém tivesse dito, que alguém tivesse perguntado? E é esse o meu guião, digamos assim. Mas não deixa de ser extremamente desconfortável a revisão. O que eu posso dizer é que eu não precisei do branding inicial, porque o Labirinto já era de facto uma marca, mas desconfio que mesmo que tivesse sido as primeiras pessoas a serem entrevistadas, eu não teria exigido muitas promessas, porque eu acho que a Sara e a Carla são pessoas absolutamente credíveis na sua profissão e, portanto, o facto de eu receber um telefonema, no caso eu recebi um telefonema da Carla, mas se tivesse recebido um telefonema da Sara seria igual, e se o Labirinto ainda não existisse publicamente, o crédito que eu lhes atribuo existia, e portanto isso é logo um primeiro um desbloqueador, digamos assim, para nos sentirmos seguros nas mãos ou na voz destas 2 jornalistas. O que eu vos queria dizer, a espécie de moral da história, é que quem se sinta tentado a falar sobre a sua experiência com as pessoas próximas, com as pessoas do trabalho, enfrentar o seu autoestigma e dar-se a enfrentar o estigma dos outros. E, como dizem os americanos, make no mistake. Nós já falamos muito sobre saúde mental, estamos aqui a falar sobre saúde mental, mas o estigma ainda encolheu muito, já muito pouco ainda, para aquilo que precisa de acontecer para nós nos juntarmos aqui e falarmos de uma depressão como uma perna partida. Não estou a comparar a gravidade, mas são doenças, são problemas de saúde. Mas aquilo que vos queria dizer é: não pensem nunca que há um cariz libertador quando falarem da vossa história, porque podem nunca o sentir. Eu nunca senti uma catarse ou uma libertação por falar sobre a minha história. Aquilo que eu sinto é que estou a ser útil. E até a mim, porque depois de passar por uma depressão complicada durante tanto tempo, marcou tanto a minha história de vida. Eu só tenho 45, portanto 20 e tal anos é metade da minha vida, que transformar este sofrimento todo numa coisa que seja positiva é muito reconfortante para mim e dá uma finalidade à minha dor. Portanto, quando quiserem partilhar o vosso problema com alguém e se sentirem e se questionarem, não esperem uma libertação, mas esperem sempre empatia do outro lado. Porque mesmo as pessoas que nós achamos que serão mais insensíveis à nossa história, mais insensíveis, mais incapazes de perceber, e às vezes essas pessoas estão em nossa casa. Eu vivo com um homem que nunca passou por uma coisa parecida. E tenho a certeza, eu de vez em quando tenho ataques de ansiedade, e tenho a certeza que quando tenho ele olha para mim e pensa: o que é que se passa aqui? Será que ela está com um período? Será que é isso? Depois lá percebe que é um ataque de ansiedade e tenta reagir da forma que ela acha mais ajudativa, mas não percebe. E ainda bem, não é? Ainda bem, é sinal que nunca passou por esta casa. Mas toda a gente consegue apanhar um bocadinho da nossa dor e empatizar. Portanto, por um lado não esperem a libertação, mas por outro lado esperem um quentinho do outro lado. E é na esperança de que esse quentinho aconteça que vos incentivo, porque são 2 em cada 5 pessoas que tiveram ou estão a ter doenças mentais, são quase 3 milhões de portugueses. Portanto, estou seriamente desconfiada que nesta sala alguém conhece ou está a passar por um problema destes. Falem.
não precisam de fazer no labirinto. Todos nós temos os nossos pequenos labirintos. Mas falem, porque quando forem muitas pessoas a sair do labirinto ou a gerir melhor o labirinto, ele vai tornar-se muito amplo e vamos todos conseguir mover-nos lá mais facilmente. Eu acho que a Sara e a Carla não têm noção, realmente, do quanto elas estão a contribuir para extinguir o labirinto. Olá, boa tarde. Agradecer muito terem vindo, principalmente à Marta Rebelo, a quem sigo e que tem sido incansável, não só a falar de saúde mental, mas também noutros assuntos, que é uma inspiração para muitos que a seguem. Bem-vinda à Leiria. Obrigada. Dizer-vos que o vosso labirinto, muitas vezes, tem sido quase... quando eu encontro alguém que eu sinto que poderá estar a passar por algo difícil, que eu também já passei, eu digo, olha, já ouvi isto ao partilho, é muito fácil partilhar, mandar por WhatsApp. E muitas vezes já me têm dito, fez-me tão bem ouvir, ainda bem que me mandaste. E tem ajudado muita gente, acreditem mesmo nisso. A minha pergunta é, também já me ajudou muitas vezes nas minhas caminhadas, já foram na vossa vida pessoal, e peço desculpa, buscar momentos dessas conversas para vos ajudar nos vossos dias, como acontece a tanta gente? Obrigada. Não imagina como a sensação que é ouvir alguém dizermos assim, nunca sentimos tanto que o nosso trabalho toca desta forma. Fico mesmo emocionada. E claro que sim. Eu não conseguiria fazer pessoalmente a entrevista que a Sara fez à Maria. Não conseguia. Não ia conseguir lidar e ler a entrevista da Maria Botelho Muniz. Ver uma parte de mim e, portanto, não faria. Identifiquei-me ali em 98% com a história da Rita Red Shoes. Já tinha passado algum tempo da minha recém-maternidade e, portanto, geri muito bem. E só pensei, ainda bem que não é a Sara que está a fazer esta entrevista, a Sara não vai aguentar. E depois, sim, há muitas... claro, há frases que eu tenho registadas. A Fátima Lopes falou, às vezes, da forma louca como nós nos embrulhamos no trabalho, porque somos felizes a fazer aquilo, mas às vezes há ali uma barreira que é preciso ter. E a Fátima Lopes fala das medalhas de cortiça. Será que estamos à procura de que é uma medalha de cortiça que nos vai salvar ali de um mal-estar mental? Há imensas situações. Em quase todas as entrevistas que eu fiz, houve ali momentos em que eu achei isto. Eu estou aqui, ou eu estou quase ali, ou eu posso passar para o outro lado. Sempre. E eu, quando parti até agora, eu nunca recorri a um psicólogo para mim. Já recorri 2 vezes como mãe a precisar, ajudem-me, eu não sei se os meus filhos precisam, mas eu preciso de ser encaminhada, preciso de ser ajudada nesse aspecto. E isto não tem problema nenhum em dizer isto, não é? E vou ao dentista, tenho dentista marcado agora para não sei quanto. É a mesma coisa. E claro que isto é muito útil, isto é literacia, não é? Literacia em saúde, é isto. E claro, eu como pessoa sou seguramente diferente, sobretudo acho que sou mais sensível aos outros, aos sinais que os outros podem estar a dar. Já não acho só que estão com mau feitio, não é? Ou com o brilho. E claro, é um instrumento. Eu agora estava a pensar se podia contar uma conversa tipo com a minha filha hoje, que tem 13 anos e diz: eu não quero que façam festas com o meu período, eu quero normalizar o período. Nós precisamos de normalizar a saúde mental fazendo festas sobre isto ou reunindo-nos, mas sim, claro que pessoalmente isto me transforma e muito obrigada por ajudar as outras pessoas também. A Carla, aliás, nos agradecimentos do livro, diz uma coisa muito interessante, com a qual eu também me identifiquei. Ela diz que o labirinto ajudou a lidar com os próprios fantasmas, e eu acho que nós, mesmo com as entrevistas que nós não fizemos, a da Rita Red Shoes, que fala sobre depressão pós-parto, que eu acho que é uma entrevista muitíssimo importante,
para todas as mães e todos os pais e também para todos os avós que estão a ajudar os pais, porque eu só li, felizmente, eu só li a entrevista. A minha filha nasceu em novembro, eu acho que a entrevista foi publicada em fevereiro, talvez, portanto ela teria ali 4 meses e eu só li um bocadinho mais à frente, já depois de voltar ao trabalho, portanto a Sofia já teria 5, 6. E eu acho que não tive depressão pós-parto, acho que não, sei que não tive depressão pós-parto, mas eu percebi que andei sempre ali à beirinha, porque foi tão impactante, e é tão impactante, e as dúvidas, e os medos, e o cansaço, e a angústia, e o desespero, às vezes nos deixam mesmo ali à beirinha, e ler a entrevista da Rita, por um lado, tranquilizou-me, porque eu pensei, ok, eu não sou péssima mãe, não sou todas aquelas coisas que as mães, não são só as recém-mães, não é? Temo que não seja só, que isto não vá passar. Que fazem e dizem a si próprios estes pensamentos horríveis e sempre muito ingratos. E por outro lado, também me ajudou a perceber que é preciso, eu devia ter estado mais atenta a isso, porque eu não sei se tivesse passado ali, se eu tinha percebido. Estava tão embrenhada em tudo aquilo que eu não sei se tinha percebido, mas acho que também é ótimo para pais que possam perceber o que é que está a acontecer ao lado, para os avós que possam perceber. Às vezes as mães estão muito ligadas às filhas que acabaram de ser mães, não é? E às vezes estão tão ligadas que nem percebem, também pode ser útil, porque nós não falamos disto umas com as outras, não é? Nós não dizemos a maior parte das coisas desagradáveis sobre as crianças, não é? Vamos assumir. Nem sobre os partos, nem sobre... Contamos histórias horríveis, mas depois aquelas coisas que fazem diferença, que era importante nós também, ninguém nos diz. Ter uma criança é uma maravilha, claro, é uma maravilha, mas também tem coisas péssimas. E ninguém fala sobre isto, sobre esta sensação de angústia e desespero que às vezes nos deixa ao limite. Portanto, a da Rita Red Shoes foi muito importante para mim mais tarde, por uma questão de confirmação de que estava tudo bem. Foi bom, mas depois outras que não tinham nada a ver comigo, não é? O Vanderding faz uma coisa que eu acho que passei a fazer mais. Eu sempre tive uma grande ansiedade em relação a cumprir coisas e a fazer as coisas que eu achava que devia fazer. E, portanto, se fosse preciso passar um dia a fazer o PIN para cumprir todas as coisas que eu tinha de fazer com todas as pessoas que eu achava que tinha de... Eu passava o dia a fazer o PIN, e passava todos os dias a fazer o PIN, e às vezes isso torna-se um bocadinho insustentável, não é? Sobretudo quando se juntam mais coisas nas nossas vidas, como crianças, e o Hugo explica que uma das coisas que lhe acontece quando não está muito bem, ele tem transtorno bipolar mais depressivo, a parte depressiva mais marcada. Quando ele sente que não está muito bem, ele basicamente desliga e não fala com pessoas. Vai sair e vai tentar contrariar os pensamentos que lhe dizem que ele é uma porcaria e que o deitam abaixo. E não é capaz de não falar com pessoas, e que as pessoas, os amigos, muitos deles levavam isso a mal, porque diziam, então, mas como é que tu podes estar uma data de dias sem falar comigo, ou sem atender o telefone, ou sem aparecer, ou sem... E ele aceitou que é isso que ele precisa de fazer para ele em determinados momentos, porque é isso que lhe garante que eu agora preciso aqui de parar um bocadinho. Ele depois dizia, eu depois desta entrevista ia precisar de estar parado umas horas, uns dias, porque isto foi muito intenso, e portanto eu identifiquei o que é que eu preciso para manter o meu equilíbrio. E eu acho que isso validou que eu às vezes diga, não vou. Peço imensa desculpa, gostava imenso de ir ao jantar, mas eu não vou, porque e já não sofro tanto com, ainda sofro um bocadinho, mas já não sofro tanto com falhar, achar que estou a falhar às pessoas, porque percebi que tenho o direito de garantir. Obviamente, não sermos negligentes agora uns com os outros e desaparecermos, não é isso que eu estou a dizer. Mas às vezes aquilo ajudou-me a perceber que nós temos o direito de tomar assim escolhas menos simpáticas para outras pessoas, em algumas situações, para garantir o nosso equilíbrio. Portanto, eu acho que em cada história há ali uma aprendizagem, mesmo que sejam histórias que não... O João Vieira Almeida tem uma coisa ótima, ele tinha feito terapia antes de ter um problema. E esta ideia de ginásio, não é? Mental. Nós vamos ao ginásio, damos umas corridas para tratar da nossa... e comemos bem, fazemos coisas, mas na saúde da nossa cabeça não pensamos muito nisso. Claro,
depois entramos em toda uma outra discussão de como tudo isto é absolutamente impossível e inviável para quem precisar de ter terapia uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e as consultas custarem 70 euros, porque se precisar de uma consulta no SNS vai demorar 4 meses ou 8 meses 70 ou euros 4 é anos. barato. Certo. Estava a pensar num segundo. Portanto, isso é, claro, é toda uma outra questão. Só que eu acho que lá está, se nós falarmos muito sobre isto, também exigimos mais quem possa fazer alguma coisa para mudar isso, e está na altura de exigirmos essa mudança, porque a Marta falava desses números na apresentação que fizemos em Lisboa. Se a necessidade de uma consulta em psiquiatria for urgente, o tempo de espera é 4 meses. Se não for urgente, seja o que isso for em saúde mental, podem ser 4 anos. Não é preciso dizer muito, não é? Eu imagino a quantidade de pais desesperados que têm miúdos a lidar com problemas de saúde mental e que não conseguem, não é? Que há uns meses todas as vagas de internamento em psiquiatria na região de Lisboa estavam ocupadas. Todas. Não havia nenhuma. Portanto, já estavam a internar pessoas com problemas de saúde mental em alas pediátricas noutros hospitais. Caos. Isto é realmente importante e nós devíamos estar todos a fazer barulho para alguma coisa mudar, porque a pandemia de que falava a Carla ensinou-nos uma coisa, é que também bate à nossa porta. Eu acho que a saúde mental passou a ser discutida por causa da pandemia precisamente porque bateu à porta de mais pessoas de uma forma mais evidente. Mexeu com elas, mexeu com os delas, com os filhos, com os maridos, com as mulheres, com os pais. E é preciso agora fazer alguma coisa para tentarmos ajudar. Mais alguém? Boa noite. Olá. Bom, eu não conhecia este programa, não vi nenhum. A divulgação da apresentação deste livro despertou-me alguma curiosidade. Depois passei assim os olhos pelos podcasts do Observador, que as entrevistas, pelo menos passei os olhos, e compreendo que tenho não só entrevistar figuras públicas, porque podem chegar ao cidadão comum e eu pensar, bem, eu também tenho este problema e portanto também preciso de ajuda. Mas 3 perguntas. A primeira, como é que pensam chegar mais ao cidadão comum? Porque nem toda a gente vê as entrevistas, incluindo eu, nem toda a gente lê o Observador, mas as entrevistas também não foram publicadas no Observador, que eu saiba. Foram. Foi, claro. Mas eu também leio pouco o Observador, é um estigma. Mas... Estamos aqui para mudar esse estigma também. Pode ser que seja um contributo, pode ser contributo. Mas já falaram aí várias vezes nos filhos, mas também, se calhar, se fizerem mais uma entrevista, porque não entrevistar um adolescente que atravessaram tanto esta crise da pandemia e que hoje há grandes crises de depressão e ansiedade, falaram já nos vossos filhos, e com as dificuldades que têm, portanto, poderia servir de exemplo a outros que possam procurar ajuda, que muitas vezes não reconhecem, e entrevistaram pelo menos a um médico. E eu, não sei se, pronto, dessa entrevista se pode tirar alguma ilação do desgaste em saúde mental que os médicos sofreram com a pandemia, e isso é a causa desta crise gravíssima que estamos a atravessar no Serviço Nacional de Saúde. Nós falamos, muito obrigada. O Labirinto tem o Gustavo Carona, que toca um bocadinho, ele é médico, era intensivista, e digo era porque ele tem uma doença, tem dor crónica e não consegue trabalhar. E houve ali uma coincidência de momentos. Ele, depois creio que as 3 primeiras vagas da pandemia, creio que tem um burnout, que está em burnout, e ao mesmo tempo tem dor crónica e acha que as coisas estão relacionadas, mas depois não percebe aquilo muito bem, ele ainda não sabe exatamente qual é a origem da dor que tem, é absolutamente debilitante, ele não consegue estar nem de pé nem sentado durante muito tempo, portanto ele a dada altura na pandemia deitava-se no chão para ler as notas sobre os doentes e das coisas que tinha de fazer, era a única forma que conseguia trabalhar, mas tocámos aí um bocadinho na pandemia e do impacto que teve a pressão para os médicos intensivistas e para os outros todos. Mas sim, não temos outros médicos, vamos ter, o Labirinto continua. Estava a ouvi-lo falar de um adolescente e nós temos algumas dores em relação a este labirinto, onde eles têm a ver com distúrbios alimentares.
Nós queremos muito fazer um labirinto com alguém que tenha atravessado um problema relacionado com distúrbios alimentares. Não está a ser fácil. Já falámos com algumas dessas pessoas. Uma delas é, aliás, um daqueles exemplos que eu dei, que me disse: agradeço o convite, custa muito dizer que não, mas a única vez que eu falei sobre isto, escreveram coisas tão horríveis que eu sinto que andei para trás na minha recuperação e eu não posso correr esse risco porque isto é muito debilitante e portanto eu não posso aceitar. E era uma pessoa muito conhecida de todos. É uma coisa que nós queremos fazer. E porquê? Também por causa dos nossos filhos, também porque a equipa multimédia que nós estamos sempre aqui a falar, a Marta não disse os nomes todos, mas estão aqui nos agradecimentos, todos eles são imensos. Eles são muito jovens e eles próprios nos vão dizendo: devíamos fazer isto, devíamos fazer sobre este tema. Portanto, eles são muito envolvidos também com o labirinto e têm feito essa sugestão. Agora, perguntava-me, isto vai ser ótimo, dá-me aqui a oportunidade de falar sobre isso, portanto vou mesmo acabar com o seu estigma em relação ao observador. Perguntava-me o que é que nós estamos a fazer. O labirinto começou em 2021 e depois nós achámos que devíamos fazer mais qualquer coisa. Devíamos continuar e que já não chegava só continuarmos com o labirinto. Então decidimos abrir um bocadinho a conversa sobre saúde mental e criámos o Mental. O Observador é o único jornal em Portugal que tem uma secção do jornal totalmente dedicada à saúde mental, com vários conteúdos diferentes dedicados ao tema. Então o que é que encontra lá? Encontra, além dos labirintos que nós vamos fazendo, encontra reportagens com projetos na saúde mental que já estão a ser implementados em Portugal. Há projetos ótimos com comida, com dança, para médicos. Fizemos um que é para ajudar médicos e enfermeiros na unidade de saúde local de Beja e nos hospitais de Beja, precisamente porque se percebeu que os médicos precisavam de ajuda e se criaram consultas internamente e programas para ajudar os médicos. Projetos muito diferenciados, com teatro, com consultas abertas para quem sente o estigma, está dentro de um consultório e ir ao psiquiatra, que é o médico dos malucos. As consultas podem ser num jardim ou num museu. Isso acontece em Lisboa com o trabalho do manicômio. Portanto, encontramos isso, que eu acho que é importante também para as pessoas encontrarem alternativas, não é? Encontrarem possibilidades para recomendarem aos seus familiares, aos seus amigos ou para usarem elas próprias. Fazemos entrevistas a pessoas relacionadas com políticas públicas noutros países, no estrangeiro, porque queremos perceber se há exemplos lá fora com que possamos aprender. Às vezes há esta ideia de que podemos simplesmente pegar uma coisa que é feita lá fora, aplicar cá e é a mesma coisa. E não é, porque as realidades e as culturas são diferentes. Mas podemos ter ideias e aproveitar e perceber que foi testado lá e se calhar funciona nas mais diversas áreas. A França tem um programa incrível que é de socorristas de saúde mental. Nós aqui estamos habituados às pessoas poderem aprender um curso de primeiros socorros ou de suporte básico de vida e ali as pessoas são ensinadas a como lidar com os sinais de doença mental em alguém, num familiar e num amigo, como ajudar, como encaminhar, o que dizer. E, portanto, criam-se socorristas em saúde mental. Se calhar era uma coisa que nós devíamos fazer cá, porque eu isso... tenho esse curso. Marta tem este curso, mas não foi feito cá, pois não? No Brasil. Pronto, no Brasil. Estes projetos. E depois temos uma coisa que eu acho... Temos explicadores, que eu acho que são muito importantes. O explicador é, aliás, uma marca do Observador. É uma coisa que nós fazemos desde o início. Explicar às pessoas com palavras simples e termos simples questões complexas. Nós, em todas as questões, nós aqui fazemos isso com o que é a esquizofrenia, qual é a diferença entre um ansiolítico e um antidepressivo. Esse tipo de pergunta, se ainda se faz, choques elétricos na saúde mental, que é uma coisa muito estigmatizada e com muitos mitos à volta. E tem ali uma série de perguntas e respostas simples para compreender as coisas. Mas há uma coisa que eu acho que é, e que nós percebemos no impacto que tem tido nas pessoas, que se chama Do Outro Lado. É uma rubrica semelhante ao Labirinto, mas do outro lado, em que nós temos psicólogos ou psiquiatras que nos contam, na primeira pessoa, voltados quase para a câmera, há um jornalista ao lado, mas não se vê, o caso que mais os marcou. A ideia não é discutir propriamente o caso, ou detalhar o caso, é perceber como aquele caso marcou o psicólogo ou o psiquiatra que estava do outro lado. E isso eu acho que tem tido o condão de fazer duas coisas. Por um lado, mostrar-nos que está ali uma pessoa, como nós,
que também sente, que também se emociona, que também se liga à história, que está genuinamente preocupada com a pessoa que está do outro lado e quer ajudar. E por outro, poder ajudar a desmistificar esta ideia de que se eu vou ao psiquiatra é porque estou maluco e portanto eu não vou ali, e mais facilmente ajudar as pessoas a dar o passo de procurar ajuda médica. E nós temos tido ali testemunhos incríveis. É estranho estar a dizer isto, a dizer nós, não é? Portanto, que acaba de sexta, vais para a vindima, mas nós temos contado, a Marta diz que não é generosidade, mas claro que é generosidade, e nós é que escrevemos o livro, nós é que mandamos aqui, é generosidade. Destes entrevistados do Labirinto e também destes psicólogos e psiquiatras. Nós temos, o último que publicámos é de uma psiquiatra, psicóloga do Porto, que trata um jovem que tem cancro terminal, um jovem muito jovem, que ela acompanha e que tem uma sentença de morte. E que a dada altura decide que não quer esperar pelo fim. E ela preocupava-se muito com o que ele podia fazer. Ela, a dada altura, diz: eu morava no 9º andar e tinha crises de ansiedade e não queria ser internado. E por um lado ela também se debatia com: então, mas eu tenho um jovem que está nos últimos dias da sua vida, eu vou interná-lo, vou tirar-lhe os últimos dias da vida dele no conforto da casa e da família e vou interná-lo, tenho medo que ele faça alguma coisa que... Portanto, a maneira como ela conta, o debate interno dela, a dificuldade das decisões que tomou, tudo aquilo provoca uma empatia enorme também para quem está do outro lado. Portanto, quando me pergunta o que é que nós vamos fazer e estamos a fazer estas coisas todas, chama-se Mental, é uma secção do Observador, por favor, vá ler, aquilo vale mesmo a pena. É tudo aberto, os conteúdos, não é? Não é só para assinantes, precisamente porque temos aqui uma responsabilidade com estas questões. E depois lá pode decidir se quer ser assinante também, se calhar. Deixe-me só acrescentar, porque mesmo no Labirinto, eu creio que foi a última entrevista que saiu, nós entretanto alargámos um bocadinho o âmbito do perfil do entrevistado, e pode ser não propriamente alguém que apareça na televisão todos os dias e que seja um famoso, mas alguém que seja muito importante na sua área. E o Miguel Herdade, foi mesmo a última entrevista do Labirinto, não foi publicada. O Miguel Herdade é alguém, não podemos falar de desigualdade na educação se não olharmos para este especialista. Ele nesta altura está a trabalhar e é diretor de uma escola em Londres. O Miguel Herdade conta a sua história. Ele foi diagnosticado com depressão muito jovem, ainda não tinha entrado na faculdade. E vale muito a pena, é um depoimento muito interessante sobre esse aspecto, porque ele conta o impacto que isto tem. Primeiro, a ideia de nem querer aceitar que tem uma doença desta. Como é que um jovem a tomar antidepressivos pode sair à noite com os amigos e beber uns copos? Não pode. Portanto, não podia contar a ninguém. Tomava os comprimidos, mas fazia disparates porque misturava com álcool, o que não é conveniente. A vergonha que é quando um dia a mãe de um amigo que é médica percebeu que ele estava a tomar um medicamento e é exposto na sua tribo. É uma história também muito interessante nesse aspecto, porque isto é um problema realmente dos jovens. O Miguel Herdade ainda é muito jovem, tem 30 e poucos anos. Vale muito a pena. Portanto, isto é difícil. Por cada história que está aqui publicada, nós devemos ter tido umas 6, 7, 8 recusas. E esta vale também por isso recomendo mesmo no Labirinto dar um esforço de chegar também a esta chaga, que é a saúde mental dos jovens. Tem que experimentar. Sabe, é verdade que a saúde mental, a doença mental é um problema muito grande entre crianças e jovens. Sim, bastante mais. A questão é que nós achamos que este problema nas crianças e nos jovens é uma novidade, e não é. A Organização Mundial da Saúde diz isto desde 2015, que 50% das doenças mentais instalaram-se até aos 14 anos. Portanto, 50% dos adultos que tiveram ou estão a ter uma doença mental, essa doença mental instalou-se até aos 14 anos. E mais 25% entre os 15 e os 24 anos. Ou seja, eu digo sempre sou de direito porque posso errar as contas, mas 50 mais 25, 75% das doenças mentais instalam-se até aos 24 anos. Só 25% das doenças mentais dos adultos
apareceram na idade adulta. E sobre isto eu queria dizer o seguinte: um adolescente, e eu falo por experiência própria, porque apesar de já ter sido há uns anos largos, a minha depressão começou seguramente na adolescência, possivelmente na infância. Um adolescente não tem uma noção muito precisa do que está a acontecer consigo, em termos de saúde mental, porque a adolescência é uma fase de enorme dúvida, interrogação e dúvidas existenciais. A sensibilização e o combate ao estigma e a melhoria destes números, que são muito maus, está aqui. Está nesta faixa etária, porque somos todos nós que lidamos com crianças e com adolescentes que temos de gerir, aprender a gerir e ter inteligência emocional e de lhes passar isto. De lhes passar ferramentas que lhes permitam identificar em si problemas de saúde mental, de mal-estar, antes de chegarmos à doença mental. Ferramentas para poderem pedir ajuda, identificando o seu problema, mas, sobretudo, se nós, adultos, tivermos mais saúde mental e mais bem-estar mental e muito menos estigma, é isso que lhes vamos ensinar. Portanto, eu acho que o Labirinto, não tendo ainda entrevistado um adolescente ou uma adolescente, entrevista as pessoas certas, que somos todos, para tratar do problema específico destas gerações mais novas, que é gigante, mas sempre foi, o problema é esse. A doença mental do adulto instala-se na infância ou na adolescência. E depois só mais uma nota, porque mesmo quando nós começamos a desbravar caminho a falar sobre a saúde mental, acho que é uma tendência humana, nós tentamos organizar as coisas e sempre organizá-las por prateleiras. E sem desvalorizar de todo o impacto, não só da pandemia, quer dizer, a mecânica de funcionamento do sistema de saúde em Portugal deixa qualquer pessoa doida, um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde. Mas é muito recente até, porque o dia 10 de outubro foi o Dia Mundial da Saúde Mental e, portanto, em torno dessa data saíram uma série de estudos e de surveys, e alguns deles sobre o estado da saúde mental de categorias profissionais. Os jornalistas, os advogados e os professores. E a verdade é que o nível de incidência das doenças mentais, transversalmente, cada categoria profissional cujos números são revelados, revela um cenário trágico. Portanto, eu percebo a nossa necessidade de agrupar e organizar em prateleiras, mas isto é um problema absolutamente transversal, etariamente, profissionalmente, socialmente. As doenças mentais são as doenças mais democráticas do mundo, porque acontecem em qualquer pessoa. Mesmo lá está, e mais uma vez vamos à ideia do labirinto, mesmo a pessoas que aparentemente têm tudo organizado, não têm problemas financeiros, ou têm uma vida simpática, ou têm uma vida familiar estruturada, ou aparentam ter. Mas qualquer pessoa pode ter o mesmíssimo problema de saúde mental que uma destas pessoas teve, ou que um adolescente tem, ou que uma pessoa aqui, ou que alguém conhecido de alguém aqui tem. Portanto, nós temos que olhar para ela de uma forma muito geral neste sentido. Chega a qualquer um. E inesperadamente, muitas vezes. Boa tarde. Obrigado por terem vindo a Leiria e obrigado também ao Arquivo por proporcionar este encontro. Eu tenho um pequeno desafio para vos fazer, porque a palavra que ouvimos muito aqui durante esta tarde tem sido estigma. E se calhar a Marta e a Carla gostava de vos perguntar se há algo que devem identificar como um estigma ou uma ideia que tinham em relação à saúde mental e que depois deste trabalho que têm feito tenha mudado um pouco. Bom, eu acho que para mim provavelmente não tanto, porque a saúde mental não era estranha para mim. A primeira vez que eu fui a um psiquiatra foi em 2006 e fui pelas orelhas, tinha o todo, fui de rojo, arrastada, já com uma depressão por causa de um luto patológico depois da morte de uma amiga, e achava que era igual ir ali a uma mãe de santo, portanto já estava a ver ao nível em que eu estava, e só fui porque o meu melhor amigo me chateou tanto que eu fui, e a pessoa que lá estava salvou uma vida. E de uma forma muito talentosa. E, portanto, eu, a partir daí, deixei de ter, não é? E quando precisei de procurar de novo ajuda psiquiátrica ou de um psicólogo, procurei com naturalidade, e hoje faço com naturalidade.
Quando o meu pai morreu, 2 semanas depois eu fui ao meu psiquiatra para dizer: isto aconteceu, eu não sei perder, portanto se calhar vou precisar aqui de ajuda, só para garantir que não acontece a mesma coisa que aconteceu aqui há 10 anos. Ou há 20 anos, de facto, eu já sou um bocadinho antiga, achei que tinha havido menos tempo. Portanto, eu ganhei isso e, portanto, não sinto que tivesse estigma em relação à saúde mental por causa disso, mas acho que só por causa disso. Agora, acho que todos nós temos preconceitos em relação às coisas, não é? E, portanto, acho que aqui e ali, sobretudo naquelas doenças menos... de que falamos menos, não é? Nós falamos um bocadinho mais de depressão ou falamos um bocadinho mais de esgotamento, não falamos de... Eu aprendi imenso sobre o transtorno bipolar, coisas que eu não fazia ideia de como é que funcionavam. Eu, por exemplo, não sendo uma questão de estigma, mas sendo uma questão de pouca atenção ao impacto das coisas, eu provavelmente já tinha dito que a pessoa é um bocadinho bipolar, não é? Só porque às vezes diz bom dia, às vezes não diz. E aprendi com o Van der Ding que não, a pessoa não é um bocadinho bipolar, porque ser bipolar é outra coisa e que pode ser insultuoso nós dizermos aquela coisa de o tempo está um bocadinho bipolar. Não, porque ser bipolar é um sofrimento muito grande. Eu não diria estigma, mas aprendi que há aqui um preconceitozinho recalcado, uma falta de informação aqui para trás que nós precisamos de ir resolvendo. Nós falámos um bocadinho sobre se as palavras faziam diferença, por causa daquela coisa de, em alguns sítios, impôs-se que não se podiam usar determinadas expressões e houve uma petição para que, por exemplo, no Parlamento não se dissesse o governo é autista, não é? Que é uma coisa que nós também, ou bipolar, ou é... e o Hugo diz, eu não me importo nada que digam isso, porque, lá está, com a graça dele diz, porque se as pessoas disserem essas coisas que são ofensivas da minha doença, eu posso à vontade dizer, este é um atrasado mental, porque é a minha expressão preferida e assim também ninguém pode dizer que eu estou a ofender alguém a usar. Pronto, eu acho que há várias maneiras de olhar para isto, mas eu percebi que não tinha consciência daquilo que estava a dizer e do impacto que podia ter. E lá está, o estigma também se vence com mais informação, porque estigma é preconceito, e com mais informação nós, se calhar, também temos mais cuidado com as coisas que dizemos. Eu aprendi muito. Partir para a discussão da saúde mental com estigma, eu diria que não tinha, mas aprendi muito e aprendi a ter muito mais cuidado com as palavras. E acho que aprendi outra coisa. Acho que na doença mental há uma espécie de um espectro. E há algumas doenças que são mais socialmente aceitáveis. Acho que a depressão é um bocadinho mais socialmente aceitável do que um distúrbio alimentar. Achas que não? Eu senti isto na ótica de tentar convocar pessoas que tiveram algumas doenças e que foi mais difícil. Ou algumas nem não conseguimos, na nossa frustração de não conseguimos ter ainda algumas doenças representadas nisto, porque acho que existe um estigma maior. Mas aprendi muito, aprendi a ter muito mais cuidado com as palavras, aprendi que sei muito pouco, sobretudo a lidar com estas situações, e essa humildade aprendi. Preconceito, acho que temos todos. Gosto de brincar com isso, esta história de chamar malucos. Olha, hoje vou ter uma entrevista com os malucos. Somos todos um bocadinho essa forma mais transversal de olhar para as coisas, sim. Sobretudo aprendi muito e continuo a aprender muito. Marta, diz lá, porque a Marta não concorda comigo, há um estigma grande em relação à depressão. Eu acho que nós temos estigma com aquilo que compreendemos menos bem. E portanto, doenças mentais mais que nós associamos a maior gravidade, serem mais pesadas, esquizofrenia, as demências, todas essas doenças, nós podemos não saber bem o que são, mas já ouvimos falar delas há mais tempo e sabemos que é uma coisa grave. E, portanto, temos uma maior tolerância, uma maior aceitação social em relação a essas doenças que são mais graves, realmente, enfim, são mais difíceis. Em relação às mais comuns, que são mais ou menos 7, ansiedade à cabeça, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, bipolaridade, distúrbios alimentares, adição, acho que são porventura, porque nós temos menos tolerância, nós achamos, depressão,
capricho, está com o período, é frescura, ela está, não lhe apetece fazer, não lhe apetece trabalhar, ansiedade, nervosinha, está nervosinho ou está nervosinho. Quer dizer, o bipolar é mais ou menos a mesma coisa, porque a bipolaridade é uma forma de depressão, não é só que é bipolar e não unipolar. Portanto, por um lado, nós achamos que damos esta componente estigmatizante logo à partida. Por amor de Deus, achei-te de coisas. Se eu tivesse uma nota de 5 euros por cada vez que eu ouvi dizer vai apanhar sol, eu era uma mulher financeiramente estável. Por muitos anos. Mais com mulheres. Preconceito mais com mulheres. Eu não sei se há mais preconceito com mulheres. Eu acho que as mulheres... vamos lá ver. A doença mental foi concebida historicamente como uma doença feminina. Não é? A loucura. Sabem de onde é que vem, qual é a etimologia da palavra histeria? É útero. Portanto, fala-se até historicamente a feminização da loucura, que só começou a esbater-se nos anos 60 do século passado. E mesmo assim, quando se começou a falar da depressão em vez de histeria ou de loucura ou coisas parecidas, inicialmente era uma doença mais de mulheres do que de homens. Há, de facto, uma componente biológica em nós, mulheres, que somos bipolares hormonalmente, e os homens são unipolares. Eu, pessoalmente, acho que isto é uma coisa boa para nós, porque somos mais interessantes, temos mais hormônios aos pulos, faz-nos, de certa forma, mais interessantes, para brincar. Mas nós temos uma maior propensão biológica. Em termos de depressão, temos 2 vezes mais taxa de risco e ansiedade 1,8 vezes mais. Mas também já está muito estudado que uma das razões pelas quais as mulheres têm maior propensão ou maior taxa de risco para as doenças mentais tem a ver com o nosso papel social e com outro estigma, que não é sobre a doença mental, é sobre a condição feminina. Portanto, bem, o estigma é uma coisa maravilhosa. Vem em camadas, tipo bolo de bolacha, vai se tornando uma massa grossa e depois precisa de muito martelinho para se desfalecer e desfazer. Acho que neste momento a doença mental, que não é uma doença, é uma síndrome, mas pronto, é um problema de saúde mental, que tem maior aceitação social é o burnout. Porque o burnout é uma doença de saúde mental ocupacional e nós simplificamos na nossa cabeça desta forma. Tem burnout quem trabalha muito. Trabalha muito é uma pessoa empenhada e que veste a camisola e dedicada e séria. E, portanto, é uma doença de uma pessoa empenhada, séria e comprometida com o seu trabalho. Então está tudo bem. O burnout, neste momento, honestamente, acho que é aquela que se aceita socialmente com este raciocínio simplificado. Sim, mas depois há um outro problema. No outro dia estava numa conferência sobre saúde mental na idade ativa e no mercado de trabalho, e, portanto, estava muito focado nestes temas e falámos muito sobre burnout. E uma das questões que se colocava é, precisamente, é socialmente muito mais aceito, porque há essa visão, e depois há toda a cultura do overwork como um ato de heroísmo e todas essas coisas que, enfim, contribuem para um problema muito grande nas organizações. 76% das pessoas dentro das organizações estão no limite do burnout ou em burnout. Mas havia uma coisa interessante que é o pós, que é o regresso dessas pessoas à empresa. E aí há um problema. Porque as empresas, as chefias intermédias, não estão preparadas para lidar com o regresso destas pessoas e não sabem o que vão de fazer. Mas não sabem com nenhumas. É integração. Mas há uma facilidade de dizer, porque a dada altura alguém pergunta como é que se faz, na assistência, como é que fazemos? Se eu tiver uma pessoa a voltar depois de uma baixa, que teve por causa de um burnout, o que é que faço? Porque o que se tinha discutido antes é essas pessoas são postas de lado. Com a melhor das intenções, às vezes porque ele fritou, é melhor, calma, foi para casa, isso não deve estar muito bem, deve estar deliradíssimo, é melhor pô-lo aqui. Por outro, pode ser por preocupação genuína, que é, vamos criar condições, mas a pessoa não vai saber por que razão é que as coisas estão a acontecer. E aquilo que aquelas pessoas diziam há uma facilidade de, quando a pessoa volta porque esteve de baixa, porque esteve a fazer quimioterapia para vencer um cancro, há uma naturalidade na conversa de, ok, como é que vamos fazer isto agora? Como é que tu te sentes? O médico fez alguma recomendação? É melhor começarmos aqui devagar e depois vermos, reavaliamos daqui a 2 meses, e não há isso
quando se volta depois de um burnout ou de uma depressão. Há uma dificuldade, o tema queima, que eu não conheço muito bem, também não sei muito bem se estou a invadir a tua privacidade se fizer perguntas sobre. E, portanto, há ali um silêncio em relação a isso, claro, há exceções que confirmam esta regra, faz com que as pessoas se eternizem numa prateleira, porque alguém achou que a partir dali elas nunca mais vão ser capazes de... E se calhar não podem ter as mesmas funções nos primeiros 2 meses ou nos primeiros 3 meses, mas o que deve ser dito às pessoas, já agora, se estiverem em organizações, os especialistas dizem que é: como é que vamos fazer isto? Então vamos fazer assim durante, 2 meses e reavaliamos. E daqui a 2 meses vemos se podemos dar um passo neste sentido e depois vemos até a pessoa ser absolutamente reintegrada na sua função, da maneira como trabalhava, desejavelmente não até ao ponto do burnout. Mas eu percebo quando dizes que é socialmente mais aceitável porque significa que era um tipo do caraças a trabalhar, mas depois o regresso é difícil porque as organizações não querem. Imagina, as organizações sentem que provocaram aquilo, são responsáveis pelo que aconteceu e não querem que volte a acontecer. Não necessariamente pelas melhores razões. E então isso dificulta a integração das pessoas, o que leva a um ciclo de frustração e de mal-estar mental, mais uma vez, porque não se está bem. Portanto, aqui uma faca de 2 gumes, acho, ou de legumes. De legumes, exato. Mais ou menos. Ora, eu começo por cumprimentar a mesa, por dizer que não li ainda o livro, mas que sou Mas está cheia de vontade agora, não está? Sou leitora habitual do Observador e, portanto, Os não olhinhos podia desta deixar... senhora, Não podia deixar passar esta oportunidade para vir aqui, cumprimentar a mesa, agradecer à Livraria Arquivo e dizer também o que penso relativamente ao estigma que existe ainda hoje em relação à doença mental. Não nos podemos esquecer que vivemos numa sociedade de consumo e que as pessoas são vistas e muitas vezes avaliadas em função da produtividade que podem ter no âmbito do seu exercício profissional. Então, eu conheci, enquanto trabalhei, 2 fases ou 2 reações relativamente ao atestado psiquiátrico. O atestado psiquiátrico era, no meu tempo, algo de vago, que as pessoas poderiam perfeitamente omitir por questões de privacidade a sua doença, embora existisse naturalmente toda uma especulação vastíssima quando surgia um atestado psiquiátrico. Se se tratava de uma pessoa considerada pouco empenhada, de imediato surgia a noção de que quer passear, quer ter boa vida e, portanto, refugia-se num atestado psiquiátrico para, com isso, conseguir ter eventualmente umas férias, enfim. Relativamente àqueles que eram mesmo considerados como com atestado psiquiátrico e que às vezes até por razões pessoais não divulgavam qual era a sua doença, embora a especulação surgisse sempre, era associado praticamente sempre nesses casos a uma situação de incapacidade, de demência que se prolongava por toda a vida. E houve carreiras absolutamente destruídas e houve passados que não foram tidos em consideração porque em determinado momento a pessoa apresentou um atestado psiquiátrico. E a dúvida existia por quanto tempo, não pode ter níveis de responsabilidade. No caso de um professor, a situação que conheci, não pode lecionar 12º ano, é um ano de muita responsabilidade, não pode lecionar secundário. Vamos ver se lhe arranjamos um lugar na biblioteca, e durante algum tempo isso foi possível,
e havia pessoas que efetivamente até gostavam de trabalhar na biblioteca porque eram dessa área, mas haviam outros que até nem eram desse âmbito profissional e sentiam-se mal, e mesmo aqueles que gostavam dos livros e que estavam familiarizados com esse ambiente sentiam de certa forma uma diminuição das suas capacidades, até porque nunca lhes davam a possibilidade de conciliar a atividade como bibliotecário e a atividade docente. É naturalmente que é completamente diferente ter uma turma ou ter um horário completo, é completamente diferente. Isso seria importante e muitas vezes aconselhado até pelos próprios psiquiatras, aconselhado pelas próprias juntas médicas, para que a pessoa recomeçasse com uma turma. Isso seria um estímulo, isso seria uma forma de o reabilitar, de o ajudar na sua inserção profissional. Os próprios colegas também não ajudavam. Se a direção não ajudava, porque era um professor problema que estava ali, um problema que não se sabia que duração tinha, contrariamente ao que partia uma perna ou que partia um braço e tinham um período, ou que era operado, e num período determinado em que se sabia que estava impossibilitado. Aquele que tinha um atestado psiquiátrico encontrava-se numa situação em que era muito complicado para a gestão avaliar quando é que ele estaria apto, quando é que lhe podia distribuir um horário, que tipo de horário lhe podia dar. Assisti a casos, não foi de facto o meu, porque fui voluntariamente lecionar para um estabelecimento prisional, mas assisti a casos de pessoas que pediam por tudo para não lecionar no estabelecimento prisional, e o castigo que se dava a quem tinha um problema psiquiátrico, portanto, não se sabia qual era o problema, porque no meu tempo havia um certo estigma, mas especulava-se acerca disso, quase sempre atribuía-se a depressão, era o nome mais corrente que englobava todas as doenças. E recordo-me, por exemplo, de uma colega que pediu, suplicou por tudo. Eu nem percebi bem porquê, eu até falei com ela e disse, olha, até é interessante, é uma experiência nova, eu gostei muito, mas nunca consegui. E ela recaía sistematicamente em atestados e teve mesmo que abandonar para uma escola que não tivesse o estabelecimento prisional na sua área de competência, para conseguir libertar-se, porque ela não conseguia de modo nenhum entrar. É assim, a depressão que ela tinha associava-se o pânico, a ansiedade, tudo, e nem o psiquiatra, nem os colegas que fizeram uma boa experiência na lecionação no estabelecimento prisional conseguiam resolver. Portanto, não sei se hoje as coisas estão algo diferentes, mas devo dizer que até há cerca de 10 anos a situação era, quer da parte das direções de escolas, quer da parte dos próprios colegas, era uma situação altamente estigmatizante, que não ajudava em nada à recuperação da doença, nem ao trabalho do psiquiatra, nem ao trabalho dos psicólogos, nem à reintegração da pessoa quando não se encontra ainda a 100%, mas enfim, já se aposta na possibilidade de ela poder, de alguma maneira, rentabilizar, mas não poderá rentabilizar a 100%. E, no fundo, o que interessa é que a pessoa seja 100% no trabalho, é que a pessoa dê o máximo. Pelo contrário... Desculpa de interromper, sem dúvida que é muito interessante o seu testemunho. E só pedir para abreviar e deixar a questão. Com certeza. Pronto, a questão já foi. Eu acho que, também para ser muito breve, eu acho que a situação é melhor a esse nível, porque acho que, apesar de haver um grande trabalho ainda para fazer, acho que têm sido dados passos em relação a esse estigma e essa carga sobre isso, mas ainda há muito a fazer, de facto. Isto vai devagarinho
é muito cultural. Tenho alguma expectativa em relação a esta nova geração, que, por um lado, por péssimas razões, porque está a lidar com problemas de saúde mental e, portanto, está a ser forçado a olhar-se a esse espelho, mas, por outro, podem trazer isto para a discussão e podem fazer cair aqui umas barreiras e podem ajudar a mudar isto. Acho ainda assim que está um bocadinho melhor. E também acho que já estamos aqui a falar há algum tempo. Portanto, temos de deixar estas pessoas irem descansar. Peço desculpa de interromper, e ele dizer precisamente isso, que se calhar, entretanto, também para vos pedir para autografarem ou dar uma última palavra com alguém, iríamos acabar a sessão por aqui. Obrigada por terem vindo, obrigada a todos os que partilharam connosco as suas experiências e com certeza que a Arquivo será sempre um palco e uma casa que receberá todos para estas questões. Obrigada.